Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida que já chegou aí, está nos acompanhando mais uma vez. Não tivemos a nossa live de domingo, nem a nossa live na quarta-feira, por situação de força maior. Deus abençoe a nossa irmã Gilmara, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estávamos falando que não tivemos a nossa live no domingo, próximo passado, e nem na quarta-feira. Estamos assim, de mudança, né? Passando por um processo de mudança e toda mudança gera uma reestruturação. Então, de domingo até ontem, até hoje ainda estamos mexendo com as organizações aqui. Essa foi a razão de nós não termos feito a nossa live nem no domingo nem na quarta-feira. A mudança é algo bom, né? Que a gente sai de um lugar onde nós estávamos para ir para um lugar que Deus preparou, mas sempre tem os contratempos, né? A questão da organização, da reestruturação da casa, de colocar tudo no lugar é realmente um desafio. Mas louvado seja Deus, porque podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado misericórdia, para poder continuar seguindo a nossa vida e servindo a Deus a tempo e a fora de tempo. Essa palavra que Deus colocou no nosso coração para a gente compartilhar com os irmãos hoje, é uma palavra que, inclusive, nós mencionamos que iríamos ministrar sobre isso depois, quando falamos sobre a questão das escolhas, e falamos que iríamos falar um pouco mais profundamente sobre isso. Estamos agora em um novo ambiente. Se os irmãos perceberem talvez alguma informação adicional, barulho adicional por conta da rua, né, que passa aqui, então você já vai saber. Mas enfim, o nome do Senhor será glorificado em nós e através de nós. Eu creio que Deus está no controle da nossa vida, mesmo com as más notícias que são muitas veiculadas, algumas pessoas que perderam seus entes queridos, inclusive nós perdemos um parente também, mas cremos que haverá o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, em que nós não teremos mais preocupação nem com dor, nem com morte, nem com sofrimento, nem com ansiedade. Nada disso vai nos tirar do curso da vontade de Deus. Ao contrário, Deus vai estar sendo o centro de tudo e nós estaremos ancorados nele por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança, esse é o anelo da nossa alma, e sermos realmente absolvidos definitivamente pela vida, e sermos absolvidos definitivamente por um corpo incorruptível, o qual nós não teremos preocupação, mas nós o veremos como Ele é e seremos também como Ele é. Por toda a eternidade nós estaremos com Ele. Então esse é o nosso anelo, nosso desejo. Fica registrado aqui, não sei se vai chegar até essa pessoa, mas fica registrado aqui as nossas condolências ao nosso parente, né? Nós perdemos ontem. Mas o Senhor está na frente de todas as coisas. Ele vai confortar a família, vai dar graça para todos. E eu tenho certeza que estaremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nessa noite Deus preparou assim algo para esses dias. Eu sempre falo essa frase, para esses dias, porque eu me preocupo muito com a nossa realidade, a realidade atual, a realidade que nós estamos vivendo.
Eu me preocupo muito em compartilhar algo que venha edificar as pessoas no sentido de elas despertarem para a realidade que está ao seu redor, para não se distraírem com as coisas que estão acontecendo e acabar tirando o foco do Senhor, que o nosso foco é Cristo. Se permanecermos no nosso foco, que é o Senhor Jesus, eu tenho certeza que todas as coisas, eu falei isso recentemente, que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Tudo que nos acontecer, se nós amarmos a Deus, vai contribuir para o nosso bem. Se nós estivermos assim com o nosso coração linkado com Ele. Graça e paz, irmão Geraldo Nério. Seja bem-vindo em nome de Jesus a essa live. Deus continue te abençoando, sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, absolutamente tudo que nos acontecer vai contribuir para o nosso bem. E nós vamos crescer e em Cristo nós estaremos fortalecidos, nele e na força do seu poder. Deus abençoe Ademilson Araújo, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, que essa palavra que nós vamos compartilhar, você estando aí, permanecendo aí, possa edificar o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o tema: não abra mão da sua primogenitura. Não abra mão da sua primogenitura. Isso é de suma importância nós estarmos atentos a isso. Deus abençoe nosso irmão João Machado. Atentos àquilo que Deus nos deu, para que a gente não venha abrir mão da bênção do Senhor por outra coisa que não tem nada a ver. Então eu quero, já se passaram alguns minutos, estamos aguardando mais alguns convidados, mais algumas pessoas, mas enfim, à medida que for no desenvolver da nossa live, eles forem chegando, nós iremos recepcioná-lo. Mas você que já está aqui conosco, para a gente remir o tempo, feche os seus olhos onde você está, que nós vamos falar com Deus, nós vamos pedir a presença do Senhor, do Espírito Santo aqui conosco, para que venha dirigir tudo aquilo que nós vamos fazer nessa noite. E tudo que façamos aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Cada palavra que você ouvir seja para edificar a sua vida e glorificar o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos onde você está, que nós vamos orar a Deus. Pai, graças te damos uma vez mais por essa oportunidade de estarmos em Tua presença e diante dos Teus servos que nos ouvem agora, ou aqueles que porventura nos ouvirão depois, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, a Tua unção, o Teu fortalecimento seja sobre eles, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Toma o seu lugar aqui no meio de nós, coloca o seu trono aqui no meio de nós, porque aqui se estabeleceu uma reunião espiritual, nós daqui, os teus servos de onde eles estiverem agora, que eles sejam abençoados pelo Senhor e pela ministração da tua palavra, que eles sejam contemplados pelo céu em tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, e que o Senhor venha abrir uma porta, ó Deus, para que eles possam passar diante de tudo aquilo que eles têm lançado e colocado diante da tua face. Abre o nosso entendimento para que possamos entender, guardar e praticar a tua palavra, que nosso coração seja uma terra fértil para receber a bênção da tua palavra, que ela possa produzir em nós a frutificação que nós precisamos para continuarmos firmes em ti, na tua palavra, nas tuas promessas e em tudo aquilo que o Senhor propôs para nós. Em nome do Senhor Jesus, protege essa pessoa que está nos ouvindo, protege a sua casa, protege a sua família, coloca ele debaixo da tua potente mão, esconde ele no teu pavilhão, para quando o mal vier procurar não encontre, porque eles estarão escondidos em ti. Em nome do Senhor Jesus, nós liberamos agora do céu para a terra, na autoridade do nome de Jesus, toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais através de Cristo Jesus seja repousado, que repouse sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração deste teu servo que nos ouve agora e também daqueles que porventura nos ouvirão depois. A tua misericórdia seja sobre nós em mais esta live que o Senhor permitiu que fizéssemos. Que o teu nome continue sendo glorificado na nossa vida, continue sendo exaltado em nós e através de nós, e que toda a nossa casa, nossa família esteja, Deus, coberta por ti, coberta pelo teu poder, pelo teu sangue e pela tua misericórdia.
Ó Deus, abre o nosso entendimento para que possamos entender, guardar e praticar a Tua palavra. Revela-nos Jesus nesta noite, Espírito Santo, para que, entendendo quem é o Senhor, nós possamos abrir ainda mais o nosso coração para a manifestação da Tua glória em nós. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco, tome os meus lábios, tome a minha mente, tome os meus pensamentos, tome o meu coração, que nada aqui seja feito através de minha instrumentalidade, mas que o Senhor seja o maestro, que o Senhor seja o condutor de tudo aquilo que vamos fazer aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos já pelas bênçãos que nós receberemos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos que aí já estão. Você que chegou depois, estamos em um novo ambiente. Fizemos uma mudança, estamos em um novo ambiente e que Deus continue nos dando graça aqui neste lugar, para que a gente possa continuar compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Possamos continuar compartilhando com os irmãos tudo aquilo que o Senhor ministrar para nós compartilharmos com você. Mas já, Deus abençoe a nossa irmã Creuza Ramos, já que nós já oramos, vamos ler a palavra do Senhor, porque é da palavra, é de lá que saem as bênçãos, né? É a revelação da palavra do Senhor que sai as bênçãos para nós, em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia em Gênesis 25, eu tenho aqui, mas deixe-me, Gênesis 25, 30 a 34. É isso mesmo. Gênesis 25, 30 a 34. Graça e paz, irmã Creuza. Seja bem-vinda mais uma vez. Gênesis 25, de 30 a 34. Deixa aqui um pouquinho. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe: deixa-me comer um pouco desta coisa vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que lhe puseram o nome Esaú, ou seja, Edom, ou seja, vermelho. Jacó respondeu-lhe: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura? Jura-me, pois, agora. Tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. E foi assim que Esaú desprezou. Deixe-me ver aqui. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? Amém? Assim. Aqui na minha tradução é um pouco diferente, mas você deve acompanhar aqui. Eu vou ler novamente na minha Bíblia. A minha Bíblia é a Bíblia do King James. Então tem uma tradução um pouco diferente, talvez, da sua, se não for o King James. Eu vou ler novamente aqui para que a gente tenha um entendimento ainda melhor. E pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Aqui ficou melhor para a gente entender. Versículo 32. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú
todos os direitos de filho mais velho. Esse último versículo é muito forte. Assim desprezou Esaú todos os direitos de filho mais velho. Deixa eu falar para os irmãos um porquê desse tema. Não abra mão da sua primogenitura. Eu poderia complementar ali na foto da chamada. Não abra mão da sua primogenitura por um prato de lentilhas. Mas eu penso que os irmãos já compreendem essa mensagem, já receberam talvez algumas vezes essa mensagem. E se receberam, já tem uma compreensão, uma básica compreensão do que essa mensagem representa para nós. Agora nós vamos entender ainda com mais profundidade acerca da questão da primogenitura, o direito de primogenitura, quando nós entendermos o que é primogenitura, o que é que tinha em jogo, mediante toda aquela proposta que Jacó fez a Esaú. O que é que estava em jogo? O que é que Jacó estava de olho? O que foi que chamou a atenção de Jacó para que ele quisesse o direito da primogenitura? O que foi que despertou em Jacó esse desejo de querer ter a primogenitura? O que foi que despertou na vida de Jacó o desejo de ele querer assumir o lugar do mais velho? Então, queridos, só para vocês entenderem, você que me acompanha agora, você que vai me acompanhar depois, os irmãos que já estão aqui conosco, os irmãos que porventura irão chegar, ou se não forem chegar, vão assistir depois. Havia muita coisa em jogo na questão da primogenitura. E é bem verdade, para você entender, nós não vamos ater no texto, mas se você quiser meditar depois, você vai ler o capítulo 25, do 19 em diante. Logo quando Isaac orou pedindo a Deus que a madre da sua esposa fosse aberta e lhe gerasse filhos, que ela pudesse gerar filhos, vieram logo dois filhos de vez. E um foi chamado de Esaú, que foi o que saiu primeiro, e o outro foi chamado de Jacó, que foi o que saiu depois, e a Bíblia diz que ele estava segurando no calcanhar do seu irmão. Ele estava segurando no calcanhar do seu irmão ali. Já era um prenúncio do que iria acontecer no futuro. Já era um prenúncio da história que iria se desenrolar lá na frente. E tanto é que este acontecimento que nós vemos aqui na palavra, para você entender a questão da primogenitura e irmos para a contextualização, esse acontecimento de Jacó e Esaú já havia sido predito por Deus, quando o próprio Deus viu aqui, se vocês lerem aqui, o próprio Deus viu Jacó segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. O próprio Deus falou para a sua mãe, para Raquel, e disse assim, olha, e falou para o seu pai também, e disse assim, olha, duas nações, preste atenção, deixa eu colocar minha Bíblia para cá, para não ficar de costas para você. Ele disse assim, olha, eu vou retroceder aqui um pouquinho para a gente entender a importância de não abrir mão da primogenitura. Olha só, Isaac suplicou, versículo 21, antes daquilo que nós lemos. Isaac suplicou em oração ao Senhor, em favor da sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Deus atendeu o pedido de Isaac e Rebeca engravidou. E aconteceu que dois filhos se empurravam no ventre de Rebeca. Olha que coisa, já estava acontecendo ali a discordância já no ventre. Dois filhos se empurravam no ventre de Rebeca, porque expressou preocupação. A mãe, expressou preocupação porque que aqueles meninos já no ventre estavam se engalfiando, por assim dizer, se empurrando de um lado para o outro. Então o Senhor revelou o segredo, no versículo 23, o Senhor revelou o segredo para Raquel e disse, duas nações estão representadas em seu ventre, desde
Já desde as suas entranhas, dois povos buscam separação. Isso é muito forte, viu, irmão? Para você entender que Deus já tinha visto e já tinha avisado que isso ia acontecer. E viveram como inimigos. E viverão como inimigos. Olha o Senhor falando aqui para Raquel. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho, versículo 24, versículo 23, um povo será maior do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Já estava predito que isso ia acontecer. Deus havia preparado Raquel e tinha dito: olha, tem duas nações aí no seu ventre, que já estão buscando separação, já está em discordância. Essas nações aí já estão em discordância no seu ventre, e eu te asseguro, já te aviso, que quando eles crescerem, o que vai acontecer é que uma nação será mais forte do que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Que coisa forte, Deus dizendo assim: se prepare, porque vai acontecer uma inversão aí. O que você acha que era para ter, não vai ter. E o que você não imaginava que teria, Deus vai fazer acontecer. Porque já estou prevendo, já estou lhe avisando que vai haver aí discordância, mas o mais velho, ou seja, Esaú, vai servir ao mais novo. Então, Deus já sabia, Deus já estava escrito no livro de Deus aquilo que iria acontecer. Agora, cabia a cada um daqueles personagens, como assim, por assim dizer, Esaú, Jacó, fazer as escolhas certas, porque Deus nos deu o livre-arbítrio de a gente escolher o que a gente quer, mas quando a gente faz a escolha correta, guiada por Ele, a nossa vida é edificada nele e na força do seu poder. Então, quando a gente tem a sabedoria para fazer a escolha certa, para escolher o caminho certo, para pegar a rota correta, para se associar às pessoas certas, Deus continua dando graça para nós, para a gente e trilhando o nosso caminho, mas Ele deu o livre-arbítrio de a gente escolher o que a gente quer. Deus abençoe a nossa irmã Rita Vidal, diaconisa Rita Vidal, seja bem-vinda uma vez mais. Então, era muita coisa, eu já falei isso 3 vezes, mas eu tenho que repetir, era muita coisa que estava em jogo. Jacó, assim como Esaú, cresceu junto com os valores espirituais, cresceu acompanhando os valores de Deus, era de geração em geração. Abraão passou para Isaac, e Isaac estava passando para os seus filhos todo o legado, toda a prerrogativa, todo o comportamento que um servo de Deus, que um eleito de Deus precisaria ter. Mas a Bíblia fala, nós não vamos entrar no texto agora, para a gente não tomar muito tempo, a Bíblia fala que Esaú era todo peludo e ele gostava de caça, ele era dado à caça. E o pai dele, graça e paz, amada, graça e paz, irmã Rita Vidal, e o pai dele gostava mais de Esaú, porque Esaú trazia caça para ele e cozinhava para ele, assim como Rebeca se afeiçoou mais a Jacó. Jacó ele era mais de pastoreio, Jacó era mais de cuidar de rebanho, Jacó era mais tranquilo, ao passo que Esaú era mais agitado, porque ele tinha uma vida de buscar caças, de correr atrás das caças para si e muitas vezes para seu pai, para atender os anseios de seu pai. Pastor, que tem isso a ver com a ministração e com o tema? Tudo a ver. No seu afazer ali, na sua lida diária, no seu comprometimento diário com o seu trabalho secular, no seu estilo de vida secular, Esaú acabou deixando passar desapercebido algo que era de maior importância na vida dele, porque a vida de Esaú não era ditada pela busca das caças, pelo estilo de vida agitado que ele tinha. A vida de Esaú deveria ser dotada, deveria ser direcionada pela bênção que ele iria receber de seu pai. A vida de Esaú deveria ser ditada pela posteridade que ele ia dar continuidade quando recebesse a bênção de seu pai. Então, só que ele se distraiu com isso. Mas pastor, o que é que tem isso a ver conosco? Tudo. Nós muitas vezes nos distraímos
com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com os nossos afazeres, e esquecemos daquilo que é mais importante. Eu já vou fazer uma conjectura aqui. Esquecemos de valorizar aquilo que precisa valorizar. O que acontece é que vivemos uma inversão de valores, onde nós damos muito valor àquilo que não tem valor nenhum e desvalorizamos aquilo que nós deveríamos valorizar. Porque a bênção do Senhor está na obediência. A bênção do Senhor está na observância à sua palavra, está na observância ao seu conselho, está na observância ao seu propósito, que a Bíblia fala também, que muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor quem prevalecerá. Deus já sabia que isso iria acontecer, mas se Esaú tivesse tido uma escolha diferente, ele teria tido uma demanda diferente, ele teria tido um futuro diferente. Nós, assim também, não devemos abrir mão da nossa bênção, abrir mão daquilo que nós recebemos do Senhor, abrir mão daquilo que o Senhor depositou na nossa vida por coisas banais, por coisas passageiras, pelo aquilo que vemos, como eu já falei da última vez que nós ministramos, que não sejamos atraídos por aquilo que vemos, mas que sejamos guiados pelo Espírito de Deus, que não sejamos atraídos pela concupiscência dos nossos olhos, mas que sejamos guiados pela boa mão de Deus até o propósito e o centro da vontade dele para a nossa vida. Então, quando nós temos isso claro na nossa vida, quando nós temos isso claro na nossa mente, quando nós temos isso claro no nosso coração, nós damos o lugar de honra ao Senhor na nossa vida. E quando você dá o lugar de honra ao Senhor Jesus na sua vida, você herda toda a promessa que Ele fez para mim e para você. É uma questão de princípios, de observância aos princípios e de obediência, de estar atento para guardar o nosso bom tesouro, guardar aquilo que nós recebemos, não achar que é qualquer coisa. A graça que nós recebemos é algo que nos garante vida aqui e ainda vida eterna através de Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmã Eliane Oliver, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então esta graça que nós recebemos aqui garante a nossa vida aqui, já falei sobre isso, e assegura a nossa vida com Deus na eternidade. Então, quando nós valorizamos, colocamos sobre nós essa responsabilidade de entender que nós precisamos guardar a nossa primogenitura, ou seja, que nós precisamos guardar a nossa bênção, que nós precisamos guardar o nosso lugar em Cristo, que nós precisamos guardar a nossa posição em Deus, para que nós não estejamos fora do nosso lugar, para que nós não estejamos fora do nosso propósito e do propósito de Deus da nossa vida, porque quando estamos fora do propósito de Deus da nossa vida, as coisas não conseguem fluir. As coisas não fluem fora do propósito. E a mesma coisa que você pegar, eu lembro-me de um irmão ministrando lá na igreja, isso deve ter uns 15 anos, mas eu costumo guardar as mensagens que são recebidas. Ele diz que nós somos como vasos e o Senhor é como a cachoeira. Então a gente se posiciona no lugar, na posição, e Deus consegue nos encher, nos dar graça, nos dar plenitude, consegue nos dar, nos revelar em nós aquilo que nós estamos falando agora, as bênçãos da nossa primogenitura, as bênçãos de sermos selados por Jesus Cristo. A bênção da primogenitura, queridos, incluía a porção dobrada, aqui para os irmãos entenderem, incluía a porção dobrada em relação aos outros irmãos, e também uma posição sacerdotal para conduzir os outros a Deus. Olha que coisa forte! Uma autoridade real espiritual, uma capacidade de profetizar bênção sobre a vida das outras pessoas. Ou seja, Deus abençoe Ana Oliveira, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ou seja, era muita coisa. A bênção da primogenitura incluía porção dobrada em relação aos outros irmãos, ou seja, você teria uma autoridade acima dos seus irmãos, também uma posição sacerdotal, você receberia a posição de sacerdote de Deus para conduzir os outros a Deus, e também ia receber uma autoridade espiritual, e a capacidade, e ainda aqui é que vem um detalhe importante, e a capacidade de profetizar a bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. Foi isso que Esaú abriu mão. Pelo quê, pastor? Por um prato de lentilha, por um prato de feijão verde. Entende isso? Foi isso que Esaú
Esaú abriu mão por um pouco de pão e um prato de lentilhas, um feijão verde, um cozido, um ensopado de feijão verde. Pastor, o que tem isso a ver com a nossa realidade hoje? Tantas coisas, assim como a primogenitura de Esaú foi perdida, se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos acompanhando a palavra e sendo guiado por ela, nós acabamos abrindo mão daquilo que recebemos, que para nós pode simbolizar a primogenitura, mas eu inclusive postei hoje sobre isso. Mas eu e você, nós recebemos o poder de filho, nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos este poder, nós precisamos guardá-lo com toda a nossa responsabilidade, com todo o afinco da nossa alma, não se distrair com as propostas do inimigo, porque o inimigo ele só vai querer lançar sobre você algo para lhe engodar, para lhe tentar quando você estiver com fome. Pegue isso aí que eu estou lhe dizendo. O inimigo só vai querer bater em sua porta quando você estiver com fome. Porque a pessoa com fome, geralmente ela não raciocina muito. A primeira coisa que vem para ela, ela recebe. Eu creio que você está me entendendo nessa noite, em nome de Jesus. Então que estejamos alimentados por Cristo e pela sua palavra, que estejamos já com o nosso estômago espiritual recheado, para não termos a necessidade de sentar na mesa do inimigo, nem participar do prato dele, nem participar da proposta dele, porque participando da proposta do inimigo é que nós perdemos a nossa graça, a nossa bênção, a primogenitura que Deus colocou sobre nós, o poder de filho que Deus colocou sobre nós. Então tinha muita coisa, irmãos, para ele abrir mão por conta de um prato de comida. Eu vou repetir novamente. Repetir novamente é uma redundância, mas tudo bem. Eu vou repetir para você entender. O inimigo vai querer bater na porta, vai dizer assim: olha, tem aqui uma oportunidade, quando você estiver precisando dela, para ver se você vai ceder. O inimigo vai querer dizer assim: olha, vamos aqui fazer tal coisa, se você estiver atento disso, eu não tenho parte contigo, porque o Senhor chegou primeiro, o Senhor Jesus chegou primeiro na minha vida, eu não tenho parte com você. Eu não tenho parte com o seu reino, não tenho parte com os seus planos, não tenho parte com os seus desígnios, não tenho parte com suas armadilhas, eu não tenho parte com nada do que é seu. Você tem a autoridade de Deus para rejeitar as propostas do inimigo, mesmo quando você estiver necessitando daquilo que muitas vezes ele vai te oferecer. Olha, queridos, isso é tão sério que nem a Jesus ele poupou. Lá no deserto, Jesus, 40 dias e 40 noites jejuando, ele estava com fome. Olha a proposta que ele fez. Olha, transforma, se tu és Cristo, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por quê? Porque Jesus estava com fome. Então ele já queria engodar Jesus ali, já queria tirar Jesus do propósito dele, usando a palavra. É por isso que você tem que ter a mente iluminada pela palavra, porque muitas vezes o inimigo vem e às vezes ele usa até a própria palavra, ele conhece a palavra mais do que eu e você. Ele só não obedece, mas ele conhece a palavra mais do que eu e você. E quando nós nos deixamos ser guiados pela palavra, a gente sai do laço, o laço quebra e nós escapamos e o nome do Senhor é glorificado. Deus abençoe a nossa irmã Raquel Costa, seja bem-vinda em nome de Jesus. O nome do Senhor é glorificado quando você quebra, quando você solta o laço do inimigo e diz assim: não, eu já encontrei um dono, eu já tenho dono. Você não tem mais influência nenhuma sobre a minha vida, porque eu tenho um dono. Ele me comprou com preço de sangue e ainda me deu uma herança, e eu vou guardar o meu bom tesouro até o dia final, para quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ele me chamar pelo meu nome e eu dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque eu guardei a minha primogenitura, eu não abri mão daquilo que o Senhor me deu por conta das propostas do inimigo, por conta do imediatismo. E nós que somos servos de Deus precisamos entender isso. Tem o imediatismo e a segurança, o imediatismo e a paciência. Jacó era paciente, Jacó ele apacentava ovelhas, mas o
O Esaú era imediatista, ele queria tudo para ontem. E toda vez que a gente tem muita pressa diante daquilo que a gente quer, muitas vezes a gente pega aquilo que não vem de Deus, mas essa maldição não está sobre a sua vida, porque o que virá sobre a sua vida será da parte de Deus para você, para que você seja edificado, para que você seja transformado, para que você seja construído, para que você continue dando fruto e você continue exercendo a posição e a graça que Deus deu para a sua vida, sem barganhar com o inimigo, sem ter meia com o inimigo, sem ter diálogo com o inimigo, porque ele não terá acesso a você, porque quando você está na palavra, está em Deus, você está sendo direcionado por eles. Aqui a nossa irmã colocou aqui Êxodo 34:10. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de ti, o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem gente alguma, de maneira que todo este povo, em cuja aqui já não deu mais para eu ler, Êxodo 34:10, Deus abençoe a nossa irmã Eliane Holliver. É isso que Deus colocou diante de nós. Ele colocou diante de nós uma mesa posta. E quando você senta na mesa de Jesus Cristo, eu já falei sobre isso em algumas postagens, quando Jesus lhe dá de comer, querido, depois que Jesus lhe dá de comer, ninguém consegue mais lhe dar de comer depois, porque o paladar de Jesus Cristo é diferente. Quando você come na mesa de Jesus Cristo, você não consegue sentar em outra mesa mais, porque não existe paladar igual ao paladar de Jesus Cristo. E a sua primogenitura está em Cristo. A sua primogenitura está em Deus. A sua primogenitura está em sua posição em Deus. Então você mantém a sua posição, mesmo quando o inimigo diz: olha, eu tenho um atalho aqui para você. Você diz: eu não quero atalho. Você já fala para ele: eu não quero atalho. Meu Deus não é Deus de atalho, meu Deus é Deus de caminho. Eu vou seguir o caminho que ele colocou para mim. Eu dispenso o seu atalho, eu dispenso a sua proposta, eu dispenso o seu guisado, eu dispenso o seu ensopado de lentilhas e o seu pedaço de pão, porque o meu Deus que eu sirvo é o pão da vida, o meu Deus que eu sirvo é o meu alimento. Então eu não preciso sentar em sua mesa, porque com Cristo eu não tenho falta de nada. Não abra mão da sua primogenitura, não entregue a sua bênção na mão do seu inimigo, não entregue aquilo que Deus te deu na mão daqueles que querem te ver mal. Não seja atraído pelos seus olhos. Peça ao Espírito Santo que guie você, que dê graça a você, para você continuar avançando, para você continuar mantendo a bênção da primogenitura. Esaú, olha, Jacó, ele foi esperto, né? Ele foi esperto, porque a tradução para a palavra Jacó, para o nome Jacó, é usurpador. Então ele já estava de olho na bênção do seu irmão. Pastor, o que o senhor vai dizer aí? Tem muita gente de olho na sua bênção, inclusive o seu inimigo, mas graças a Deus que te dá a vitória através de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. Tem gente de olho na sua bênção, tem gente já mapeando como é que vai fazer para tomar, para subtrair isso de você, mas o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra, a sua direita, o sol não te molestará de dia, nem a tua lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, mas se você permanecer na sua posição, se você mesmo cansado de uma lida diária, você mesmo cansado de um dia trabalhoso, Deus abençoe Firmino Matos, seja bem-vindo, de um dia trabalhoso, na hora que você parar, que você sentir o cansaço, dizer assim: o meu refúgio está em ti, a minha graça está em ti. Quando eu digo parar, não é só de um dia, mas de uma vida, de um histórico, de levantes, de batalhas, de guerras que muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia, e quando o inimigo nos vê cansado, ele quer nos pegar no contrapé, cansado, oferecendo propósitos que não tem nada a ver com Deus. E Deus diz assim: eu sou a sua força, eu perfeitamente desembaraço os seus caminhos. Deus abençoe Júnior Braz, em nome do Senhor Jesus. Eu sou aquele que perfeitamente aparelha a sua caminhada. Sou eu quem faço a sua caminhada ser firme. Então você fique comigo. Não escolha as lentilhas, não escolha o pão velho, o pedaço de pão, seja ele velho ou novo. Mas se não vier de Deus para a sua vida, não aceite. O Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento para você compreender aquilo que é de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento
para te dar a noção daquilo que realmente é de Deus na sua vida e você tomar posse do que é de Deus. O que não for de Deus vai passar longe da sua vida, porque Ele te dará livramento se você permanecer nele. Se você mesmo cansado disser assim: Senhor, não abro mão de Ti, não abro mão do Teu chamado, não abro mão da Tua herança que o Senhor depositou na minha vida, eu não abro mão do poder de filho que o Senhor me deu, eu não abro mão da Tua misericórdia. O inimigo está querendo me laçar, o inimigo está tentando confrontar a minha fé, e muitas vezes a irmã colocou aqui: o que é de Deus o diabo não toca. Isso é forte, é verdade. Mas quando você realmente está em Deus, está em Cristo, preste atenção no que eu vou lhe dizer e guarde, para poder você praticar em sua vida. Quando você está em Cristo, irmão, o inimigo não quer nem conta com você. Ele não quer nem conta com você. Por quê, pastor? A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que diante do Senhor fogem-se os céus e a terra. A glória dele é tão grande que nem a terra nem o céu quer ficar diante dele. Então, quando você está na presença de Deus, o inimigo não quer conta com você. Qual é o segredo, pastor, para eu não abrir mão da minha primogenitura, para eu não abrir mão da minha bênção? É eu permanecer em Cristo. É na palavra dele. Observe, a bênção de primogenitura representava dar a devida importância para a vida com valores bem claros e com objetividade, pois é onde começa tudo. A família tem que estar alicerçada em obediência dos ensinos do Senhor. Jacó representava isso para nós. Ele estava alicerçado em Deus. Ele estava alicerçado no ensinamento da palavra, nos mandamentos, nos princípios. Deus é um Deus de princípios, e os princípios são eternos. Quando Deus escreve, ninguém apaga. Quando Deus diz, vai acontecer, ninguém desfaz. Quando Deus age, ninguém para. A Bíblia fala, agindo Deus, quem impedirá? Então, quando nós temos essa convicção, quando nós temos essa percepção do reino de Deus e acerca daquilo que a primogenitura, nessa conjectura que nós fizemos aqui, representa para nós, olha, queridos, eu vou refrasear para você entender. E está Esaú cansado, chega do campo. Jacó já estava de olho na primogenitura fazia tempo, muito tempo, que Jacó já estava de olho. Ele era esperto, Jacó. Isso é ministração para outra mensagem. Perdoe. Ele de olho, ele pegou Esaú na fraqueza, viu Esaú suado, cansado, já ali o dia inteiro da caça, correndo para lá e para cá, e ele veio com um cozido. É assim que o inimigo vem. Ele veio com um cozido de lentilhas, um ensopado de lentilhas e com pão, e disse: olha só o que tem aqui para você. Aí ele disse assim: me dá logo esse cozido que você fez aí, olha a pressa. E quantas vezes agimos assim, temos pressa de pegar o que não é de Deus para a nossa vida. Não tenha pressa, o nosso Deus é um Deus que trabalha no tempo certo. O nosso Deus é um Deus que não chega atrasado, nunca chega atrasado, não faz nada pela metade, ele resolve tudo no tempo certo. No tempo de Deus você será abençoado, no tempo de Deus você será honrado, no tempo de Deus você vai tomar posse dos direitos da sua primogenitura, no tempo de Deus você vai tomar posse da herança que você recebeu e terá autoridade de Deus para ministrar sobre as outras pessoas. Quando você entende isso, você não quer barganha. E aí Jacó, que não era bobo, disse assim: olha, eu te dou o guisado se você me vender a primogenitura. Que coisa! Eu te dou o guisado, eu te dou o ensopado se você me vender a sua primogenitura. Agora, olha como o distraído faz. Ele disse assim: vou morrer mesmo? Para que eu quero primogenitura? Consegue pegar isso aí? Eu vou morrer mesmo? Para que eu quero primogenitura? Ou seja, eu vou passar por aflições mesmo, para que eu quero guardar o meu lugar em Deus? Eu vou passar por situações mesmo, por que eu vou ficar servindo a palavra? Foi isso mais ou menos que Esaú fez no reino espiritual. Para que eu vou observar os mandamentos? Para que eu vou observar a liturgia da primogenitura para eu aguardar o meu tempo e receber a bênção de meu pai sobre mim? E a bênção de meu pai sobre mim, a bênção de Isaac sobre Esaú, se fosse o caso, representaria a continuidade do reino.
Não seria Abraão, Isaac e Jacó, seria Abraão, Isaac e Esaú. Mas ele abriu mão. E na ânsia, como é que eu posso dizer? Na pressa de querer se alimentar da comida que não era de Deus, porque aquilo não foi de Deus para ele, né? Ou foi, né? Ele disse, me dê logo aí. E Jacó, que não era bobo, disse, então você faz um voto comigo agora, jura-me que você vai vender a sua primogenitura e eu te dou o cozido. O inimigo faz assim. O inimigo faz assim. O inimigo faz dessa forma. Eu estou parafraseando com Jacó aqui, mas Jacó ele estava recebendo uma bênção que Deus já estava ciente. Então ele falou que o mais velho serviria ao mais novo. Deus já tinha dito para Raquel, Deus já sabia o que ia acontecer. Mas tem duas nações aí, elas guerreiam, e o mais velho vai servir ao mais novo. Deus já tinha avisado que ia acontecer. Mas ele não acompanhou isso, ele não percebeu isso e entregou a sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas e algum pedaço de pão. Não abra mão da sua primogenitura. Deus abençoe Joel Alves, seja bem-vindo em nome de Jesus. Não abra mão daquilo que Deus preparou para a sua vida. Não abra mão da autoridade que Deus reservou para você. Não abra mão do direito de ministrar sobre outras pessoas a bênção do Senhor. Não abra mão do direito de ser chamado filho de Deus. Não abra mão do direito de andar em segurança, mesmo em meus perigos. Não abra mão do direito de receber a herança que está preparada para a sua vida. E olha, só para vocês terem ideia, quando chegou para a gente se antecipar aqui na compreensão do texto, quando chegou na proximidade da morte de Isaac, ele pede para Esaú outra vez pegar uma caça e fazer um cozido para ele, trazer antes que ele morra, e depois, antes que ele morra, para impetrar a bênção sobre a vida dele, para você entender o contexto. E a Bíblia fala que Raquel percebeu aquilo, escutou aquele diálogo e tramou com Jacó que ele se vestisse a roupa de Esaú, né? Colocou pelo sobre ele, sobre Jacó, e orientou Jacó, a mãe orientou Jacó a ir até preparar o cozido, que já estava ali pertinho, já predisposto, preparar o cozido e levar para o seu pai. E observe só, Gênesis 27, anote aí, graça e paz, irmão Genevaldo Ferreira, Deus te abençoe, seja bem-vindo, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Gênesis 27 em diante, diz assim: e ele se aproximou e beijou seu pai, que ao sentir o cheiro da roupa de Esaú, Jacó vestiu a roupa de Esaú, abençoou Jacó. Olha que coisa tremenda, irmãos, preste atenção nesse versículo que é muito forte. O cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo fértil abençoado por Yahvé, o Senhor. A palavra tem muito poder. O povo daquela época tinha mais noção disso do que o de hoje, porque hoje a gente fala as coisas sem saber. Falamos de coisas que nós não conhecemos e liberamos palavras que nós não queremos liberar. Mas a palavra tem muito poder, principalmente uma palavra de como é que eu posso dizer? Transferência de autoridade, de transferência, de continuidade, de transição. Uma palavra certa é essa, de transição de liderança. Então ele já profetizou ali: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo fértil. Então você sabe o que isso significa? É como o cheiro de um campo fértil. Todas as bênçãos do Senhor está abençoado por Yahvé. Todas as bênçãos do Senhor repousariam sobre Esaú se ele estivesse atento, se ele estivesse vigilante com a herança que ele recebeu e que ele precisava guardar. Não basta, guarde isso, não basta você receber a herança, você precisa guardá-la.
Você precisa escondê-la num lugar seguro, num lugar de honra. Você precisa colocar aquilo que você recebeu de Deus num lugar de honra na sua vida. Não é em qualquer lugar que você vai colocar a bênção do Senhor. Não é em qualquer lugar que você vai depositar a bênção do Senhor. Seja bem-vindo, Ed Moraes. Deus te abençoe, sua casa e sua família. Não, você vai guardar. Eu tenho até um quadro aqui que eu recebi, até postei uma foto. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Nesse trecho diz que o homem achou o tesouro, cavou um lugar secreto, escondeu o tesouro, comprou o campo. Assim é a nossa posteridade, assim é a nossa primogenitura, assim é a nossa responsabilidade, assim é aquilo que recebemos de Deus. Precisamos guardar com responsabilidade, com temor, com noção daquilo que nós recebemos de Deus. E ele ainda continuou e disse assim: que Deus te conceda, olha que coisa forte, que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Isso aqui é muito forte, meu. Isso aqui era uma transição de liderança, uma transição de continuidade de uma família. E essa palavra representava tudo que ele precisava. A palavra de um pai era tudo. Pastor, o que tem isso a ver conosco? A palavra do Pai sobre nossa vida é tudo. Então guarde a sua primogenitura para você receber a palavra do Pai, as bênçãos do Pai sobre a sua vida. Porque o nosso Pai não morre, ao contrário, Ele é a vida. Então guarde a palavra para você receber aquilo que está reservado para você no reino espiritual. Guarde a palavra, não abra mão do entendimento, da compreensão da palavra, da compreensão do reino, não religiosidade. Falei ontem sobre isso. Deus é muito grande para caber na nossa caixinha de religiosidade. Ele não cabe na nossa religiosidade. Deus, ele cabe no nosso coração quando nós abrimos para Ele e entregamos a nossa vida a Ele. Nós damos a Ele o controle da nossa vida. Então, quando nós damos o controle da nossa vida, Ele se manifesta em nós. Então ele abençoou e disse assim, olha a outra palavra, a última palavra que ele falou aqui, que as nações, isso aqui era a palavra de um homem de Deus representando um povo de Deus, uma posteridade de um povo de Deus. E ele lançando a bênção sobre a sua posteridade, dizendo assim, que as nações te sirvam, olha que coisa forte, e os povos se curvem diante de ti, ser tu senhor dos teus irmãos. Essa bênção era para Esaú ser senhor sobre Jacó, mas Jacó foi esperto e tomou a primogenitura de Esaú e se tornou senhor do seu irmão mais velho, como o Senhor havia predito na sua palavra, avisando a Rebeca: o maior vai servir ao menor. Que eles te sirvam, que se prostrem diante de ti. Olha quanta coisa ele abriu mão. Os filhos da tua mãe, maldito seja quem te amaldiçoar. Olha que coisa. E bendito seja quem te abençoar. Aleluia. Versículo 29. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito seja maldito seja quem te amaldiçoar e bendito seja quem te abençoar. A palavra que Isaac liberou sobre Jacó, que era para ser liberada sobre Esaú, mas ele passou despercebido, vacilou, não deu atenção ao que era de Deus, não valorizou a herança que ele tinha para receber, para tomar posse. E nós precisamos valorizar a nossa herança, que está na palavra, que está no nosso coração, que está na nossa declaração de sermos totalmente dele, sabe? De sermos sem mistura. Que seja Jesus purinho, sem mistura na sua vida, na sua casa e na sua família, que não tenha nenhum aditivo, que não tenha nenhuma adulteração naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus é para você e naquilo que você é diante de Deus. Que você esteja guardado, que você esteja linkado no céu e na terra, para que a sua vida manifeste a primogenitura de Jesus Cristo, que Ele repousou sobre nós, porque Ele nos deu uma herança maior até do que aqui Jacó tomou posse. Mas isso aqui é forte. Ele disse: maldito seja. Isso era um homem de Deus,
com direito a liberar a palavra de bênção sobre a vida de outro, liberando uma palavra de bênção sobre os seus filhos, sobre o seu filho. Ele disse: maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito seja quem te amaldiçoar. E bendito seja quem te abençoar, desculpem. Isso aqui é uma compreensão para nós entendermos aquilo que nós temos, daquilo que Deus tem feito por nós todos os dias, e nós muitas vezes não compreendemos, não enxergamos que a primogenitura que Ele colocou em nós não podemos abrir mão, nós não podemos soltar por conta de uma zanga, por conta de um desentendimento com alguém, porque alguém diz que não gosta de você. Se ele não gosta de você, você não tem controle sobre isso. Eu tenho dito muito sobre isso. Você precisa, é um conselho que eu te dou: não preste culto no altar da opinião alheia. Se tiver que prestar culto, preste diante do Senhor Jesus, porque a opinião alheia não tem controle sobre a sua vida. Então não se sinta afrontado pelo que a opinião alheia fala ou deixa de falar, porque o que importa é se você está aguardando a sua primogenitura e o que Deus pensa ao seu respeito e o que Ele tem feito para que assegure a sua bênção, para que assegure a sua vitória, para que o inimigo não tenha acesso à sua vida, para que ele não tenha acesso àquilo que é seu, ao contrário, mas para que o Senhor, outra vez, assim como Isaac, o Senhor libere sobre você esta palavra de bênção, que bendito seja o que te abençoar e maldito seja o que te amaldiçoar, porque ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoa. Guarde isso no seu coração. E finalizando esse texto, para a gente já ir para a nossa conclusão, no versículo 33, olha o que aconteceu. Do capítulo 27, versículo 33 do capítulo 27. Então Isaac estremeceu com grande emoção e indagou: quem, pois, é aquele que preparou a caça para mim? Porque Esaú chegou depois, observe. Quem, pois, é aquele que preparou a caça para mim, a trouxe para mim? Confiando eu, acabei de comê-la, que tu viesses e me impetrei-lhe minha bênção, e ele abençoado será. Ou seja, eu já liberei minha bênção sobre Jacó, e ele abençoado será. Ninguém tem como revogar a bênção do Senhor sobre a vida de Jacó. Ninguém tem como revogar a bênção do Senhor sobre a sua vida. O Senhor está te dizendo nessa noite, eu vou fazer uma pausa aqui para lhe dizer isso: o Senhor liberou a bênção sobre a sua vida, e abençoado você já é abençoado, você será abençoado, porque foi Deus quem te abençoou, e ninguém pode revogar a bênção dele sobre a sua vida. Isso aqui é forte, por isso que você não pode abrir mão da sua primogenitura. Aí agora veio as dores do ressentimento de Esaú, versículo 34, ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú gritou com muita força, aquele sentimento de ter perdido algo de importância, e grande amargura, e suplicou a seu pai, disse: abençoa-me de igual modo, meu pai. Ou seja, libere sobre mim a mesma bênção que o Senhor liberou sobre Jacó. Libere sobre mim a mesma bênção que o Senhor está liberando sobre aquele que está andando na sua presença, que está diante do seu altar. Deus só libera a bênção àqueles que estão diante dele, oferecendo sacrifícios de louvor. O sacrifício naquele momento era a caça de Jacó que ele ofereceu a Isaac. O sacrifício naquele momento era o guisado, o ensopado que ele ofereceu a Isaac. O sacrifício hoje é a nossa adoração, é a nossa vida no altar do Senhor. O sacrifício hoje é a nossa renúncia daquilo que não é para estar na nossa vida, daquilo que não é de Deus na nossa vida. O sacrifício hoje é romper com o mundo, romper com o pecado, romper com a aliança com as trevas, que não tem nenhuma compartilhamento, comunicação das trevas com a luz, onde uma chega, a outra tem que ir embora. Sacrifícios hoje é você dizer: Senhor, estou aqui, habita em mim, faz do meu coração o seu trono, faz do meu coração a tua morada, que a tua bênção, que a tua primogenitura seja revelada, seja depositada em mim. E diz: abençoa de igual modo, pai. Já estou terminando. Mas ele respondeu:
teu irmão veio com astúcia. Ele era astuto, Jacó realmente era astuto. Ele veio com astúcia e tomou a sua bênção. Deixa eu lhe dizer um negócio. Deixa ninguém levar a sua bênção não, querido. Nem inimigo, nem aquele que te persegue, nem aquele que te maldiz, nem aquele seu familiar que às vezes lhe tira do sério, que às vezes tem. Que às vezes os inimigos maiores, segundo Cristo, são os da nossa própria família. Não deixe nada nem ninguém tomar sua bênção. Não deixe nada nem ninguém tirar você da posição de Deus, da posição de vaso, da posição de servo. Porque enquanto você for vaso, Deus coloca unção, coloca azeite, coloca novo vinho sobre você e você consegue ser restaurado e fortalecido nele. Não deixe ninguém tomar sua bênção. Isaú acrescentou: com razão se chama Jacó, porque o nome Jacó significa usurpador. Com razão se chama Jacó, foi a segunda vez que ele me enganou. Ele tomou meu direito de primogenitura e agora tomou a minha bênção. Só que a grande verdade é que foi Esaú quem entregou o seu direito de primogenitura. Jacó, ele só foi esperto e tomou posse da herança de tudo aquilo que Esaú era para ter. Jacó, ele foi esperto e disse assim: agora eu sou a posteridade de meu pai, agora eu sou a relevância para representar meu pai, para representar a família dele, para representar a posteridade dele, para abençoar o povo que anda com ele, para abençoar os servos dele. Eu tenho domínio sobre todas as coisas de meu pai. Você entende isso? Consegue trazer para a sua realidade hoje? Quando nós estamos com o nosso direito de primogenitura assegurado, quando nós seguramos, quando nós não vendemos a nossa primogenitura por nada, nós herdamos todas as bênçãos que estão preparadas para nós através dessa primogenitura, através desta herança que aquela cruz revelou para nós. A cruz é a resposta, a cruz é a nossa herança, a cruz é o nosso tesouro. E eu finalizo dizendo assim, uma coisa que eu sempre bato nessa tecla: tenha postura, irmão, tenha postura de servo, postura de vaso, postura de escolhido de Deus. Tenha postura. Toda pessoa muito submissa nunca será respeitada. Guarde isso. Toda pessoa muito submissa nunca será respeitada. Tenha postura, se submeta a Deus, se submeta à graça dele. Mas cuidado quando alguém lança uma palavra para você querer se submeter sobre aquela palavra, se não é a palavra de Deus para a sua vida. Porque o que vai te garantir a herança não é a palavra dos homens, é a palavra de Deus. Então tenha postura. Nós crescemos, eu gosto dessa reflexão, nós crescemos na visão que temos de nós mesmos, apoiados e avalizado pela presença de Cristo em nós. Eu vou repetir para a gente finalizar. Nós crescemos na visão que temos de nós mesmos, apoiados e avalizados pela presença de Cristo em nós. Quem avaliza quem você é a presença de Cristo. É por causa da presença de Cristo que você pode ter direito à sua primogenitura. É por causa da presença de Cristo, por causa do sacrifício dele, que você pode tomar posse da herança. E eu finalizo dizendo: não abra mão da sua primogenitura por nada. Que é isso, pastor? Não abra mão do seu lugar em Deus por nada. Não abra mão da sua posição em Deus por nada. Se posicione, mantenha a sua postura de servo, de escolhido de Deus. Quando o inimigo vier, mesmo cansado das lidas diárias, diga assim: Senhor, eu estou aqui, eu espero em Ti que é o meu renovo, eu espero em Ti que é a minha resposta, eu espero em Ti que é o meu seguro, que é o meu socorro, que é o meu lugar de esconderijo. Então não abra mão da sua primogenitura,
Não abra mão do que Deus lhe deu, não abra mão da chamada que Ele te deu, do ministério que Ele te deu. Não abra mão, não abra mão daquilo que você tem feito na casa do Senhor, na obra do Senhor. Não abra mão, não abra mão da sua primogenitura, desculpe, porque haverá recompensa para a sua vida, haverá recompensa sobre a sua casa, haverá recompensa sobre a sua família, se você permanecer na posição, nesse momento pandêmico. Finalizando, eu digo isso, tem muitas pessoas abrindo mão da primogenitura. Eu sei que você está firmado em Cristo, talvez essa palavra chegue até outras pessoas, mas tem muita gente abrindo a mão da primogenitura, abrindo mão de Cristo por nada, se esfriando por nada. Que possamos orar por eles. Você que é igreja, você que está de pé, cuide para que não caia, e vamos orar por eles. Não é para nós condenarmos, porque Deus não nos deu a posição de juiz. Eu não estou condenando, estou mencionando. Tem muita gente abrindo mão de Cristo por coisas tão pequenas, tão banais, por um pratinho de lentilhas, um ensopado de lentilhas com um pedaço de pão, como fez Esaú, entregando a bênção do Senhor na vida dele para Jacó. Que você não entregue a sua bênção para ninguém, por nada nessa vida. Que você não entregue a sua bênção nem por tribulação, nem por perseguição, nem por enfermidade, nem por morte na família, nada. Você não entregue a sua primogenitura por nada. O inimigo está de olho na sua primogenitura, ele está querendo roubar aquilo que Deus te deu. Só que maior é Deus na sua vida, que vai assegurar a sua vitória até o dia de Jesus Cristo. Até o dia de Jesus Cristo. Ele vai assegurar a sua vitória se você estiver nele, ancorado, abraçado nele. E talvez você esteja num lugar, num ambiente que não lhe favorece. Deus abençoe a nossa irmã Ana Maria, a esposa do nosso irmão Bartolomeu. Deus em Cristo te abençoe. Nós já estamos encerrando, mas a senhora já pegou o finalzinho aqui, a bênção. Em nome de Jesus, é um prazer ter a irmã aqui conosco. Esteja ancorado em Deus. Sabe por quê? Jesus todas as vezes que alguém venceu e prevaleceu as tentações do inimigo, ele foi servido. Tudo isso que está nos alvejando, como pandemia, isolamento social, limitações impostas, redução de carga horária de culto em alguns lugares, onde chegar a isso, você vai vencer tudo isso, mas mantenha a sua primogenitura intacta, não abra a mão dela, não abra, vou repetir para finalizar, não abra a mão do seu chamado, não abra a mão daquilo que você tem feito diante de Deus, não abra a mão da sua oração pela sua família, não abra a mão do ministério, não abra a mão do seu lugar em Cristo, não abra a mão de meditar, de aprender na palavra, não abra a mão de orar, não abra a mão, não entregue a sua primogenitura para o seu inimigo, porque a vitória continuará sendo sua enquanto você permanecer em Cristo, porque Ele é para nós tudo que nós precisamos. Ele é para nós tudo que nós anseiamos. Ele é para nós tudo que nós pedimos e até aquilo que não pedimos. A Bíblia diz, e eu postei isso no Instagram, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Glória seja dada, pois a ele eternamente. Amém. Que seja feito o novo de Deus na sua vida. Que seja feito o novo de Deus na sua casa. Que seja feito o novo de Deus na sua família, no seu ministério. Que seja feito o novo de Deus nesta causa que você tem colocado diante do Senhor, que te inquieta. Nesta causa que você lançou diante de Deus, que tem tirado o seu sono. Que o novo de Deus venha sobre você. Que a riqueza e a manifestação da glória da sua primogenitura seja revelada através de Cristo em sua vida.
na sua casa, nos seus negócios, nos seus filhos, nos seus projetos e os seus ideais. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos dando esta graça para a gente, é como diz esse hino de fundo que a gente está ouvindo aqui, para a gente continuar seguindo a Ele, porque para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Nós não temos para ir, para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que essas palavras de vida eterna sejam impetradas sobre a sua vida, assim como Isaac abençoou a Jacó, pensando que era Esaú. Que Deus te abençoe nesta noite, com todo o peso de glória, com todo o peso de glória que há no reino dele, para a sua vida, todo o peso de renovo, com todo o peso de cura, de riquezas espirituais e de riquezas materiais, sejam derramados sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra da parte do Senhor Jesus, nosso Senhor. Agora, eu falei no início, os irmãos que chegaram depois, nós estamos nos adaptando em um novo ambiente, porque precisamos fazer uma mudança. Mas neste ambiente aqui, Deus vai nos dar graça para poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocar no nosso coração. Feche os seus olhos aí onde você está. E eu repito, não abra mão da sua primogenitura. Tem coisa boa chegando na sua direção. Tem coisa boa chegando na sua vida, tem coisa boa chegando na sua família. Não abra mão da sua primogenitura. Daqui a pouco o Senhor te chama e te diz assim: eu libero sobre a sua vida. O meu filho, a minha filha é como um campo fértil, tem um cheiro de campo fértil. Aleluia. Deus abençoe, Ingrid. Nós vamos fazer a oração final agora. Que você receba esta bênção do Senhor Jesus, como está escrito. Ele dizia assim: olha, que Deus te conceda do céu orvalho e da terra riqueza, com muito cereal e muito vinho. Receba isso. Deus abençoe, irmã Ingrid. Amém, eu recebo essa palavra. Saudades também, minha amada. E com muito vinho sobre a sua vida. E o Senhor diz assim: o cheiro de meu filho, receba nesta hora em nome de Jesus. Eu vou falar de novo. É como um cheiro de um campo fértil, abençoado por Yahvé. Seja assim a sua vida, seja assim a sua casa, seja assim a sua família. Que tudo que você colocar a mão para fazer, que o Senhor prospere a sua mão. E tudo que você intentar fazer na sua mente, que o Senhor prospere o seu caminho, em nome do Senhor Jesus. E você possa florescer onde muitos não enxergam florescimento. Se tiver deserto, Deus ainda vai te fazer você florescer no deserto, para que o nome dele seja glorificado. Então, Deus em Cristo continue te abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais. Feche os seus olhos, nós vamos orar, abençoando sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pai, graças te damos por tudo que foi feito aqui nesta noite, que foi na direção do Teu Espírito Santo. Ó Deus, o Teu povo que aqui chegou, que participou, aqueles que chegaram, mesmo que não permaneceram, mas que eles recebam da glória do Senhor, da graça do Senhor. Ó Deus, que o Senhor libere sobre o Teu povo as bênçãos, meu Pai, que estão reservadas para ele no reino espiritual. As bênçãos da primogenitura de Jesus Cristo, as bênçãos que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, sejam liberadas sobre a vida deste povo, sobre a vida deles, da sua família, do seu trabalho, dos seus projetos, dos seus ideais, do seu ministério, que eles venham florescer, como está escrito na Tua palavra, que o cheiro deles seja como um cheiro de campo fértil, que o Senhor abençoa e todos saberão que verdadeiramente a mão do Senhor está sobre eles. Dá um final de semana de bênçãos sobre a vida do Teu povo, um final de semana de portas abertas, de boas notícias, que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles e que aquilo que estava trancado seja aberto, aquilo que estava embaçado seja desembaçado agora, aquilo que estava seguro que seja solto, em nome do Senhor Jesus, e o Teu povo possa prosperar. Eles têm autoridade para prosperar, autoridade do Teu nome, do Teu sacrifício na cruz do Calvário.
Nós abençoamos todas essas vidas que partilharam conosco essa live, que participaram conosco deste culto online, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, se há alguém que precisa de uma cura, que ele receba a cura agora, no poder do nome do Senhor Jesus, que suba pelo ar a oração deste lugar, e que essas vidas sejam curadas, sejam tocadas pelo Senhor Jeová Rafá, que é aquele que sara, que cura e que liberta. Guarda esta casa, guarda estas famílias que, ó Deus, moram nesta vizinhança, que mora no térreo, que mora no segundo andar, os que estão à nossa direita, os que estão à nossa esquerda, todos eles sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, que é o que enriquece e não acrescenta dores, repouso sobre a vida deste povo que está ao nosso redor, e que eles possam prosperar, possam florescer e possam estar seguros em Ti e na Tua palavra e na Tua promessa, que é aquilo que não volta para o Senhor vazia. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo este povo nesta noite com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E todo o povo diz amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um forte abraço, meus irmãos. Domingo, se Deus assim permitir, nós estaremos ministrando sobre o tema Deus, você e o seu travesseiro. Vai ser um encontro de Deus contigo e de você com você mesmo. Então, no domingo nós estaremos ministrando. Você está convidado, caso sinta o desejo, não tenha outro compromisso e quiser estar conosco no mesmo horário, nós estaremos aqui compartilhando da palavra do Senhor, compartilhando da graça do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando, porque Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus continua fiel, porque Ele não pode se contradizer. Então que Deus abençoe todos vocês, a nossa irmã Raquel Costa, nossa irmã Gilmara dos Santos, nossa irmã Rita Vidal, nossa irmã Ingrid Vidal, e todos os irmãos, a nossa irmã Creuza, que também ficou conosco aqui até o final. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus, irmã Gilmara. Deus continue abençoando a todos, com toda a sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Até domingo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para falar da palavra do Senhor. Um forte abraço, um beijo no coração.